aquilo que o presidente americano está a fazer é algo que os anteriores presidentes não faziam, mas que temos que reconhecer que em muitos aspectos do ponto de vista do interesse americano, faz sentido. O que é que habitualmente acontecia e agora deixou de acontecer? O que habitualmente acontecia é que havia, por um lado, o papel dos Estados Unidos como potência que garante a segurança da Europa e, por outro lado, o papel dos Estados Unidos como parceiro económico da Europa. E as duas coisas andavam a par, mas não andavam juntas. E aquilo que Donald Trump tem feito, não apenas com a Europa, mas também com o Japão e com outros países, é dizer, bem, vocês querem a nossa proteção, precisam da nossa proteção, precisam daquilo que nós investimos em defesa, e vocês não investem. Portanto, vamos lá discutir economia também. É diferente do que era habitual. Não há o princípio dos aliados. Quer dizer, mais vamos lá ver, na Europa somos todos aliados, não é? Uhum. Mas cada vez que eu vejo Portugal a discutir um assunto, não está a defender a posição francesa, nem a espanhola, nem a holandesa. Regra geral, defende a posição portuguesa. Sim. Não é? Portanto, nós somos todos aliados. Portanto, estas coisas são assim. Não foram durante muito tempo, na sequência da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Fria, do interesse superior da União contra a União Soviética. Agora, se calhar, estamos a entrar num tempo novo. Tem aspectos que eu não gosto, tem aspectos que eu não... Mas que, do ponto de vista puramente de quem está nos Estados Unidos, digamos que não é tão estranho assim. Não é tão estranho assim. E, sobretudo, não é tão estranho assim porque, infelizmente para nós europeus, a Europa deixou-se atrasar muito. Mesmo muito. E isso é uma coisa que me surpreendeu a mim. Porque eu aqui, há uns tempos atrás, num programa, até disse que, em termos de dimensão económica, a Europa tinha a dimensão dos Estados Unidos. A Europa toda, não é? Portanto, até tem um bocadinho mais de população e tinha a dimensão dos Estados Unidos. Isso era verdade há 12 anos. É exatamente verdade. Há 12 anos, 2013, a dimensão da economia dos 27 e a dimensão da economia americana era a mesma. Portanto, 16,8 trilhões é milhões de milhões. Há 12 anos? Há 12 anos, 2013. Agora estamos 30% atrás. Agora, nós crescemos, passamos de 16,8 para 19,4. Estamos a falar em dólares. Isto em euros são contas diferentes, mas eu tenho aqui as contas em dólares. Não fiz a conversão. Sim. Mas estávamos na crise das dívidas soberanas, mais ou menos, não era? Estávamos na crise das dívidas soberanas, exportámos par. Andámos ali a par. Enfim, tivemos entre 2011 e 2012, andámos a par. E os Estados Unidos até tiveram ali uma dificuldade antes de nós, porque eles tinham tido a crise da bolha imobiliária uns anos antes. Até tinham ali passado por um período também complicado. Só que depois dispararam. E nós não disparámos. Temos andado por aí. Temos andado por aí literalmente. Tivemos uma depressão com o Covid maior que a americana e, sobretudo, recuperámos muito mais devagar que os americanos. E, portanto, a diferença hoje é 19,4 para 29,2, isto é 10 trilhões de dólares de diferença. É brutal. Portanto, estamos a falar de uma diferença brutal. Não há outra forma de exprimir isto. Sendo que, e este é o lado também... tem um lado também um pouco surpreendente, sendo que quando olhamos, por exemplo, para o PIB per capita, porque depois podemos dizer, mas isso, os Estados Unidos cresceram porque eles têm aquele dinamismo, um dinamismo demográfico, falámos aqui disso ontem, ainda ontem falámos aqui disso, tem um dinamismo demográfico diferente e tal. Bem, em 2014, portanto, a riqueza dos Estados Unidos sempre foi superior desse ponto de vista, mas a diferença hoje é gigantesca. É evidente que na Europa há 27 há países pobres. Já não falo de Portugal, mas nós estamos já na parte pobre da Europa, portanto não nos podemos comparar, mas a diferença em PIB per capita é de 43 mil dólares na Europa para 85 mil, é quase o dobro.
Portanto, quando há esta diferença de poder económico, uma negociação dificilmente corre bem, a não ser que haja uma empatia qualquer. E devemos dizer que os europeus não têm... Houve poucos europeus a tentar criar empatia. Repara, o Reino Unido fez diferente. Apesar de ter um governo de esquerda, trabalhista, Keir Starmer, a forma como se procurou sempre relacionar com os Estados Unidos foi diferente. Em vez de levar com 15% de tarifas, levou com 10%. O que é que está a acontecer hoje no Reino Unido? Os adeptos do Brexit disseram: bem, nós tínhamos razão, estamos melhor fora da União Europeia do que dentro. Fizemos um melhor acordo do que eles. Isto é, provámos o contrário daquilo que andaram a dizer que ia acontecer. Que unidos teriam mais força, não é? Que unidos teriam mais força e o Reino Unido, em concreto, neste caso, desunido, digamos negociou assim, melhor. Negociou melhor. Aliás, devo dizer o seguinte: a evolução do poder de compra pós-Brexit, as coisas estão a correr melhor no Reino Unido do que se dizia. E isto, eu estou a falar disto porque às vezes nós temos uma elite com tendência para fazer previsões apocalípticas que por vezes não se materializam. Ora bem, em 2014, vá lá, antes do Brexit, o PIB per capita em França era... Não, desculpa lá, vamos falar em PIB per capita. O PIB da França, vamos falar em PIB da França, que eu não tenho aqui o per capita da França. Em 2014 era 2,8 trilhões e agora passou para 3,10. O do Reino Unido, e agora passou para 3,16. O do Reino Unido era 3,10 e passou para 3,64. Isto é, aumentou a diferença. Aumentou a diferença. E mesmo no PIB per capita, hoje o Reino Unido tem um PIB portanto, tinha em 99, portanto, aí tenho que ir um pouco mais atrás, não tenho os dados de 2014 ali, tenho os dados de 1999. O PIB per capita do Reino Unido era 1,6 e este número não está a fazer muito sentido, desculpa lá. Não, o PIB, o crescimento do país era 1,6 e 1,5 a França. O crescimento nestes 25 anos foi de 111% para a França e 122% para o Reino Unido, que é igual ao crescimento da Alemanha. Portanto, isso mostra que houve de facto uma dificuldade, digamos assim, do Reino Unido claramente logo a seguir ao Brexit, mas entretanto voltou quase onde estava. Portanto, eu acho que isto devia-nos obrigar a ser um pouco mais humildes nas previsões. Eu quando foi o Brexit, eu fui contra. Pronto. Tiveste pena. Tive pena, disse que a Inglaterra era mau para a União Europeia, era mau porque achava que o Reino Unido fazia, mais do que preocupado com o Reino Unido, estava preocupado com a União Europeia, mas pronto, aconteceu. Mas depois tem-se tentado perceber se o apocalipse que se previa que a seguir tinha acontecido ou não tinha acontecido, e a verdade é que não aconteceu. Portanto, o que nós verdadeiramente aqui temos é as coisas nem sempre acontecem como nós previmos que vai acontecer. No que diz respeito a este acordo, ele é um acordo em muitos aspectos desigual, portanto, desigual no sentido em que os Estados Unidos impõem tarifas, a União Europeia não está a impor tarifas, mas houve muitos aspectos onde o acordo não é tão desigual assim e há também não direi vencedores, mas pelo menos quem não tenha ficado prejudicado na Europa. As questões variam um bocadinho de setor para setor, portanto, e vale a pena ver analisando setor por setor. Por exemplo, na área da energia. A área da energia é uma área onde a evolução nos últimos anos dos Estados Unidos foi inacreditável. Em parte por causa do gás de xisto e da exploração, portanto, que tornou os Estados Unidos de importador em exportador de combustíveis fósseis, que é o que interessa para aqui, mas não só.
não só. A potência instalada a nível de renovável também é colossal. Portanto, houve uma transformação. Há enormes fragilidades nos Estados Unidos, por exemplo, as redes elétricas são super frágeis, sobretudo para a procura que têm. Porventura até mais frágeis que as europeias. E nós sabemos o que aconteceu à nossa há pouco tempo. Mas houve uma enorme evolução. E a Europa não quis, por exemplo, aderir à revolução do gás de xisto. Preferiu comprar gás aos russos. Sabemos o que é que isso nos custou? Na verdade, esta transformação, enfim, como o Trump disse bem, agora acabou-se os russos, vão comprar tudo a nós. Na verdade, se a Europa neste momento importa 25 mil milhões de gás russo, ainda continua a importar 25 mil milhões de gás russo, não vai conseguir importar 250 mil milhões de gás e petróleo americano por ano, porque não batem certos números, não é? Aliás, nem os Estados Unidos teriam capacidade para exportar tanto para a Europa sem ficarem sem outros clientes. Portanto, há aqui um lado de propaganda, digamos assim, está lá dito aquilo para consumo interno nos Estados Unidos, não vai ser cumprido. Nem há sequer maneira, nem von der Leyen podia dizer que ia cumprir, porque a boa parte desses negócios são feitos entre empresas privadas e a preços de mercado e, portanto, pode-se dizer, cortou de vez o gás russo, portanto há uma necessidade de mercado de procura, ponto final, parágrafo. A partir daqui são as empresas que negociam. Automóveis. A questão da questão dos automóveis é, nesse ponto de vista, há de facto prejudicados na Europa. Portanto, 15% mas os prejudicados, curiosamente, podem não ser as empresas. Podem ser os trabalhadores. Porquê? Porque aquilo que algumas empresas europeias já começaram a fazer e ainda não havia estas tarifas, é a fabricar nos Estados Unidos. Portanto, a deslocalizar para os Estados Unidos. A Mercedes, por exemplo, tem fábricas. Se comprares alguns carros topo de gama da Mercedes, portanto, os mais caros, os mais sofisticados, estamos são mesmo fabricados... a equacionar isso. Eu e a Carla estamos mesmo a equacionar isso. É uma ideia que nos tem ocorrido todos os dias. É comprar um carro... Um topo de gama da Mercedes. Um dia traz ela, outro dia trago eu. É uma coisa... Car sharing. É, exatamente. É uma ideia. Já são fabricados nos Estados Unidos. Se calhar vão ser fabricados mais alguns. O que isto vai criar é pressão, que já existe, como sabes, não é? Sobre a indústria europeia e desemprego entre os trabalhadores europeus. A indústria alemã diz que pode perder 70 mil postos de trabalho. Mas, aliás, a ideia inicial de Trump é exatamente trazer as empresas para o território nacional. Quer dizer, não podemos ficar surpreendidos. Isto era a ideia dele, e uma vez que ele tem o poder de compra do lado dele, tem as cartas na mão. Portanto, curiosamente, ou não, sintomaticamente, não se vai passar o mesmo com a aviação. Porquê? Porque na aviação a Europa tem uma grande companhia, chamada Airbus. Companhia de que dependem também companhias americanas como a Delta, que tem sobretudo Airbus na sua frota, e portanto aí é diferente. Aí vai haver equilíbrio, e eu até diria que com os problemas que a Boeing tem tido, que é o grande concorrente da Airbus, portanto tem havido problemas com... Enfim, até há documentários na Netflix para quem quiser ver sobre o que tem acontecido à Boeing. A Airbus tem condições e não vai ficar seguramente prejudicada com este... Não há indicações que fique prejudicada. Na área da farmácia, dos produtos farmacêuticos, pode haver problemas para algumas empresas europeias. Mas notemos que problemas são estes. Estamos a falar de quê? De fabricantes de genéricos. Isto é, dos produtos baixo de gama. Não é? Os mais baratinhos. Não é? Como nós sabemos, se não for proibido pelo médico, quando compro um medicamento é genérico. Quando perguntam na farmácia, prefere genérico? Eu digo que sim, prefiro genérico. A não ser que, por uma razão ou outra, enfim, de vez em quando há uns médicos que põem lá uma cruzinha a dizer que não pode ser. Sim. Sabes, todos nós sabemos isso, não é? Sim. E às vezes até explicam porquê, e há condições diferentes e cada um tem a sua coisa, não vou discutir isso. Agora, repara, eu não creio que aquelas empresas dinamarquesas, por exemplo,
que fabricaram aquele medicamento famoso, que também já fizemos aqui um programa sobre ele, para a diabetes e que tem outras utilidades. Sim. Para o peso a mais e para os biquínis da praia. Portanto, que vai sofrer muito, porque aí, digamos, quem procura, isso já é tão caro que há uma enorme elasticidade ao preço. Nos genéricos não. Há uma concorrência forte e aí pode haver países prejudicados, mas curiosamente menos a Dinamarca, mais a Irlanda, depende das indústrias que cada país tem. Na área das tecnológicas, o problema é... Eu cometi aqui um erro aqui há uns dias, disse que a única tecnológica grande europeia era Spotify, porque é aquela que nós vemos nos nossos telemóveis. Mas há outra que não está nos nossos telemóveis, mas está na nossa vida, chamada SAP, que é uma empresa que tem mais e que vale mais. É a tecnológica europeia que vale mais. E essa é, de facto, muito grande. No entanto, há a noção de que a Europa... quer dizer, toda a gente diz... A inovação está a vir dos Estados Unidos e, em segundo lugar, da China, e na Europa o que se faz é tentar regular e limitar a inovação. E isso é verdade e, portanto, desse ponto de vista, o Trump não conseguiu grande coisa. Porque não, aquilo que se queixam as tecnológicas americanas não desapareceu nada. Portanto, aqueles acordos que houve, aquelas regulamentações que a Europa tinha vindo a impor, não desaparecem, o acordo para os mercados digitais, tudo aquilo que nós também já discutimos aqui algumas vezes, tudo isso se mantém. A Comissão Europeia vai continuar a aplicar multas às tecnológicas americanas, portanto isso não desapareceu. Não há... Portanto, o que é que quer dizer com isto tudo? Que nem tudo foi assim, tipo 10-0 no encontro da Escócia. A Europa entrou para lá numa posição mais frágil, sei lá melhor do que se não tivesse havido acordo nenhum. A Europa não tinha condições para uma guerra comercial. Portanto, essa. Para uma guerra comercial era pior para nós do que para os americanos. E, portanto, até porque, repara, nós falamos muito disto, mas nos Estados Unidos só 15% do consumo é que é importação. Consumo, quer dizer, aquilo é um mercado tão grande que em muitos aspectos é um mercado fechado. Portanto, não é como Portugal. Em Portugal é 50-50, ou mais do que 50-50. Portanto, entre o que importamos e o que exportamos é mais metade do PIB. Lá é 15%. Portanto, é um mercado muito menos aberto do que são a maior parte dos mercados europeus. Que são, mesmo na Europa, há alguns que são um pouco mais fechados. E, portanto, isto também tem efeito sobre outro aspecto, que é um aspecto sobre o qual eu acho que vamos ter muita discussão entre os economistas, que é perceber porque é que o apocalipse não aconteceu ainda. Porque quando o Trump apareceu no Jardim das Flores, não é? O Jardim das Rosas, com aquelas cartazes enormes, com as tarifas no dia da libertação, aquele número que ele fez, a previsão era: isto é o apocalipse, porque nós acreditamos, eu acredito, que é melhor termos mercados abertos, porque os mercados abertos permitem produzir aquilo que necessitamos no melhor sítio, onde isso é feito com mais qualidade e mais barato. E depois fazem-se trocas, e nessas trocas ganha-se, enfim, as trocas têm custos, não é? Quanto mais não seja custos de transporte, mas é melhor assim do que nós, por exemplo, em Portugal, imaginarmos que vamos produzir trigo quando a nossa produtividade por hectare é para aí 1/5 da produtividade ou do Midwest americano ou dos solos negros da Ucrânia e da Rússia. Portanto, não faz sentido nós estarmos cá a pensar que vamos ter essa autonomia. Em contrapartida, faz muito sentido termos cortiça e olival e exportar isso. Todo sentido, não é? Porque se formos melhores que os outros, fazemos melhor que os outros. Portanto, agora, também na economia não aconteceram as duas coisas que eram previsíveis ter acontecido. A primeira foi os mercados bolsistas, vieram por aí abaixo no dia seguinte, uma queda brutal, lembras-te, não é? Sim, sim. Só não cair. Bem, já recuperaram tudo, já ultrapassaram, já bateram recordes. Portanto, já conhecem Donald Trump, é isso? Não sei se já conhecem Donald Trump, quer dizer, ou se estão embriagados, não sei. Mas a própria economia, saíram ontem dados da economia americana, a economia americana está a portar-se melhor do que se esperava. Há várias explicações possíveis para isto. Uma é que ele não se percebeu realmente, porque ele, entretanto, anunciou as tarifas e a seguir anunciou tréguas, portanto, ele não se percebeu realmente o impacto que
que isso possa ter ou não ter, e há pelo menos uma grande incógnita aqui, que é, vai sempre haver algum impacto, mesmo sendo a importação apenas 15% digamos, do mercado americano, mesmo havendo as tarifas não serem 100%, mas serem 10% ou 15%, que são os acordos que estão a ser feitos, pode haver aqui um impacto sobre a inflação, e daí a pressão sobre a Reserva Federal, que tem reunião amanhã, ou hoje, amanhã já, salvo erro, mas que não vai mexer nas taxas, é o que toda a gente diz. Portanto, podemos estar ainda à espera de ver o que vai acontecer. Mas a economia também não reagiu como os economistas diziam que ia reagir. E, mais uma vez, não é a primeira vez que estas coisas acontecem. A economia não é uma ciência exata, porque é um resultado de trilhões de decisões individuais. Cada vez que nós tomamos uma decisão, pode ser uma decisão como se vamos a pé para casa ou se vamos de carro, tão simples como esta, estamos a influenciar a economia, porque vamos a pé para casa, gastamos só os sapatos. Se formos de carro, estamos a consumir combustível, ou consumir eletricidade, estamos a fazer qualquer coisa que, pronto. E estes trilhões de decisões individuais, os modelos procuram aproximar-se o mais possível deles, mas de vez em quando há surpresas, e da mesma forma que eu posso dizer que não esperava que o Reino Unido se tivesse portado melhor que a França praticamente 10 anos depois do Brexit, e objetivamente portou, em termos económicos, apesar de tudo aquilo que se disse. E cada vez que sai uma pessoa de Londres e muda de sítio, diz, é agora que vem o êxito. Não, houve muita gente que saiu, há setores que claramente foram afetados, há dinamismos que se perderam, mas a City continua a ser a City, e não mudou para Frankfurt, nem mudou para Paris. Se calhar porque Frankfurt não fica em Paris, nem Paris fica em Frankfurt. Se calhar apenas por causa disso, não é? Portanto, é uma coisa que nós às vezes temos que em perceber na Europa. E Bruxelas é a capital da Europa, e não é, ao mesmo tempo, porque cada país tem depois as suas tradições, as suas prioridades, as suas economias, as suas maiores preocupações. E isto também contou nesta negociação. E talvez tenha ajudado a perceber porque é que, para todos os efeitos, uma economia mais pequena como a inglesa conseguiu melhores resultados do que uma economia maior como a europeia nesta negociação. Com o Japão ficou mais ou menos como a Europa, 15% também, depois, enfim, com detalhes. É evidente que ainda faltam saber aqui mais detalhes, claro, há áreas que ainda não sabemos tudo e que são relevantes, mas eu diria que, sintetizando, muito brevemente, ponto 1, há uma nova estratégia americana, e essa estratégia americana, do ponto de vista americano, não é apenas loucura do Trump, tem uma lógica. Não sabemos ainda até que ponto é que essa lógica vai ou não beneficiar os Estados Unidos, mas no fundo o que eles estão a dizer é: se nós gastamos em segurança, queremos ser pagos em economia, assim, de uma forma muito simples, não é? Portanto, não queremos ajudar em tudo. Já passou o tempo disso, já não estamos no tempo da Guerra Fria, já não precisamos de planos de marchas e coisas parecidas, ou sucedâneos. Portanto, agora é o tempo de zelarmos pelos nossos. Isto é egoísta, mas as relações internacionais têm sempre um lado egoísta. Talvez não se gostássemos de outro mundo, mas é o que temos. E depois, há, de facto, reações da economia que nós temos que seguir com mais atenção. Pode ser que aquilo que não aconteceu agora, por haver trégua, por haver expectativa, por não saber como é que são os acordos finais, venha a acontecer depois. Não está excluído. Mas, para já, não aconteceu nem à economia americana, nem à economia mundial, aquilo que todos diziam que ia acontecer a curto prazo. Pode ser que a médio prazo aconteça, mas há outros fatores além destes.